Hello, hello! Seja muito bem-vinda ao nosso Visionárias Club de hoje. Mais um encontro matinal, diário, de segunda a sexta-feira, às 7h, da manhã, onde eu, Lira, te espero aqui para nós falarmos sobre imagem, sobre posicionamento, sobre postura, sobre vida espiritual, vida profissional e tudo aquilo, né, que engloba essa mulher multitarefa que somos. Então, já manda aí um bom dia, já manda uma águia, já manda um emoji de café para eu ver que você tá aí, a gente tá firmes e fortes, tá? Essa semana nós vamos falar sobre um tema importantíssimo e eu separei algumas coisas, assim, imprescindíveis pra gente conseguir ter sucesso em 2024. 2024 já chegou, né? Se a gente ainda tá tentando assimilar isso, eu tenho essa notícia pra te dizer que 2024 já chegou. E junto com ele também veio muitas coisas que a gente precisa agilizar pra ter de sucesso que a gente vai alcançar no final do ano. Eu sempre costumo falar, e isso é natural, né? A gente sempre escuta, que tudo aquilo que a gente faz no começo determina como vai ser o fim das coisas. Então, eu acredito muito que como a gente termina o nosso ano é um reflexo de como a gente começou. Então, eu acredito que janeiro, fevereiro, março, abril são épocas onde a gente tem que planejar, onde a gente tem que correr atrás das oportunidades, atrair clientes, fazer campanhas de vendas ativas, tudo aquilo que tiver envolvido com os nossos resultados em outubro, novembro, dezembro, setembro, que são épocas onde o povo tá assim muito aquecido para compra, para venda, para fazer eventos, para estar em eventos, para se conectar, enfim. Então, hoje nós temos alguns pontos importantíssimos com relação a o poder dos ambientes. Esse vai ser o tema da nossa série de hoje, o poder dos ambientes. E essa nossa aula de hoje, esse nosso papo de hoje, ele tá assim muito importantíssimo. Então já se inscreve no canal, curte esse vídeo e não compartilha. E espera quando chegar no final, se fizer sentido pra você, você compartilha, ok? Nós temos o nosso grupo do WhatsApp, o nosso canal do WhatsApp do Visionárias Club, onde a gente manda a palavra lá em texto, em áudio, e o link da nossa aula de hoje, a nossa aula, né, que a gente tem todos os dias às 7h, da manhã. Então, eu quero que você clique aqui no link aqui embaixo pra você cair, pra você estar lá com a gente no nosso grupo do WhatsApp. Fechou? Sem mais delongas, eu já quero te falar que a série dessa semana, O Poder dos Ambientes, tá assim fortíssimo. Então já pega papel e caneta que eu tenho três passos fortíssimos pra te passar, pra te ensinar com relação ao quanto os ambientes eles são imprescindíveis na nossa jornada de sucesso nesse ano de 2024. Eu tava conversando com uma empresária, se eu não me engano, hoje é segunda, né? Sexta, quinta-feira dessa semana, eu tive uma conversa, da semana passada, eu tive uma conversa com uma empresária que já é consolidada em seu mercado, já tem uma história de vida muito incrível, uma história de superação, uma empresária do ramo da moda aqui no Brasil. Então, a gente estava conversando, ela me mandou feliz ano novo, foi uma conversa muito boa. E uma das coisas que ela me pontuou, na verdade, 3 das coisas que ela me pontuou foi pauta, né? Eu fiquei pensando naquilo e as nossas 3 pautas de hoje. Então, eu perguntei pra ela, como algumas pessoas sabem, eu já falei pra você aqui nas nossas aulas da semana passada, assim que a gente entrou no ano, que eu tomei a decisão de mandar pra algumas pessoas da minha lista de contatos nesse ano de 2024 um feliz ano novo muito especial, muito personalizado, muito exclusivo, pra mostrar pra essas pessoas que eu estou aqui, que 2024 vai ser um ano nosso, que o que essa pessoa precisar envolvendo posicionamento, imagem, postura, comportamento, treinamento de vendas, tudo isso eu estou aqui desejando as melhores das minhas felicitações para esse ano de 2024. Já te falei isso e aconselho você a fazer isso também, porque tem tido muito resultado, não só de relacionamento, mas de trabalho, de comunicação, enfim. Dentre essas pessoas que ela foi uma dessas pessoas. Então a gente começou a conversar, a gente teve uma conversa muito bom, um diálogo muito bom, muito agradável, e eu perguntei pra ela, né, como estão os planos. Na verdade, a gente teve, acho que ela perguntou primeiro, depois eu já conversei também, como estavam os planos para 2024, e eu perguntei isso pra algumas pessoas, e ela me disse que os planos estavam a todo vapor. Ela estava querendo se conectar com novas pessoas, ela estava querendo fazer um curso de um player muito famoso aqui no Brasil, que tem, né, essa perspectiva de levar a gente pra lugares maiores. Ela trouxe também uma perspectiva de que não queria mais estar em ambientes onde não a levasse onde ela quer, e
esses 3 pontos, que eu já dei um spoiler aqui, são os 3 passos, vamos chamar de 3 estratégias fundamentais pra gente conseguir ter um controle de ambiente. Tô falando tudo isso hoje, vou agilizar, vou falar rápido, vou trazer o conteúdo e exemplos, porque segunda-feira é um dia importantíssimo pra gente executar planejamento, e assim como o nosso ano, que a gente faz em setembro, outubro, novembro, dezembro, é o reflexo do que a gente faz no começo do ano, eu acredito muito que quinta, sexta e sábado da nossa semana são os resultados do que a gente fez segunda, terça e até quarta-feira, mas segunda e terça são os dias mais importantes para isso. Então, as 3 estratégias importantíssimas para você entender, ter um sucesso em 2024 com relação à influência dos seus ambientes, são pautadas nessas 3 coisas. A primeira coisa é você entender que você sempre tem uma escolha ao longo do seu dia. Sempre. Da hora que você abre o olho até a hora que você vai dormir, você tem que fazer várias e várias escolhas em todas as circunstâncias. Então, o que você precisa entender? Que não escolher também já é fazer uma escolha. Eu vou repetir. Não escolher também já é fazer uma escolha. Muitos de nós pensamos que porque somos movidos a escolhas mais naturais ou inconscientes, aquilo não afeta no nosso dia. E sim, afeta muito. Então, eu vou te contar essa história para você entender a importância das escolhas e o quanto não escolher, não se posicionar, não determinar como vai ser a sua reação com relação àquelas circunstâncias, determina como vai ser o seu resultado daquela situação. Então, uns anos atrás, quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu trabalhava numa hamburgueria lá em São Paulo. E aí, eu trabalhava no turno da noite, então era aquela loucura, fechava o restaurante, esperava os clientes ir embora, organizava tudo, e um desses dias malucos que eu trabalhava muito tarde, eu fui embora mais pra noite, e aí eu me organizando pra ir embora, um amigo meu que trabalhava lá comigo perguntou assim, você não quer uma carona não? Presta atenção que essa história foi a mais marcante de toda a minha vida. Ele falou, você não quer uma carona não? Eu vou passar lá pela rua da sua casa, eu te deixo lá. Eu falei, ai, show de bola, vamos sim. Era perto, a minha casa acho que não dava nem uns 4, 5 minutos de carro, só que esse horário já não tinha mais ônibus, eu ia ter que subir a pé, aquela loucura. Falei, não, então fechou, você me leva. Arrumei as coisas, ele arrumou as dele e a gente foi. Trabalhamos no mesmo lugar, a gente trabalhava no mesmo lugar, tipo uma pessoa de confiança, preste atenção. E aí a gente foi embora, entramos no carro dele. Quando ele saiu do shopping, que era um shopping onde a gente trabalhava, tinha um amigo dele esperando ele. E eu não conhecia ele. Ah, entra aí, fulano, prazer e tal. E a gente foi subindo. Quando foi subindo a rua da minha casa, sabe aqueles filmes assim, que a pessoa passa reto na rua dessa casa, você faz assim... Aí mas eu moro ali, naquela rua, você sabe? Aí ele, não, a gente vai só passar ali num lugar, eu já te deixo aqui. Como eu estava de carona, eu fiz o quê? Não falei absolutamente nada, passou, assim, 2 ruas da minha casa que eu poderia pular, brincadeira, não. Eu poderia falar, não, deixa aqui, eu não posso atrasar, inventar qualquer coisa, decidi que eu não iria pra ele em qualquer lugar. Até porque eu tinha acabado de trabalhar, ele não me falou onde eu ia, eu não pensei nada. Fui nas decisões inconscientes. Ah, tá bom, tô de carona, vou com ele, trabalha comigo, posso confiar. Sentei, me organizei assim na parte de trás, que o amigo dele tava na frente, sentei atrás assim, sozinha, e fui de uniforme. Gente, eu estava de uniforme, eu trabalhava num restaurante, então eu usava avental, enfim. Aí, a gente foi indo. De repente, ele entrou numa biboca, entrou na outra. Quando a gente foi ver, nós já estávamos numa comunidade que, lá em São Paulo chama comunidade, em alguns lugares chamam periferia, outros lugares favela. Então, nós já estávamos dentro dessa comunidade, bem no miolo dessa comunidade, entrando num lugar onde tem a venda e a compra de produtos ilícitos. E aí, na hora que eu me deparei naquela situação, eu congelei, e aí eles falaram, não, tem que descer todo mundo do carro. Um lugar de insegurança para todos nós. Não só para ele, né, que é meu amigo, mas para ambas as pessoas, porque é uma situação de insegurança mesmo para todos nós. Eu confiava neles, né? Eles eram meus amigos, eu sei que diante daquela circunstância, nada ia acontecer de mal aos olhos naturais naquelas circunstâncias, né? Mesmo que o ambiente não fosse propício. Então, eu fico até desconfortável de falar dessa história, porque é uma história muito emblemática. Eu saí do carro super desconfortável, não sei como chama na sua cidade, mas você já entendeu o que eu quis dizer com isso, né? A venda de produtos ilícitos, né? Drogas mesmo. E aí, a gente entrou nesse lugar, eles foram lá, fizeram a tramitação, a negociação, a gente entrou no carro. Quando eu me dei conta, eu estava assim, suando frio, nervosa, querendo chorar. E ele, não, Lira, tá tudo bem, vamos embora, eu vou deixar você na sua casa. Chega em casa, sabe quando você congela, você fala, cara, eu nunca mais vou deixar nada, nenhuma circunstância me conduzir às decisões, eu vou ter que tomar as minhas decisões, eu não posso deixar o inconsciente ou a natureza ou quem quer que seja decidir por mim, porque na hora que ele falou, independente de pra onde ele fosse, se ele fosse pra uma balada,
um teatro, um restaurante, se eu não souber o lugar, eu não vou. Eu ia falar, amigo, não, deixa eu te falar, não posso atrasar, não. Minha mãe tá me esperando, eu fico pra fora. Não sei. Pode me deixar aqui, eu desço a pé mesmo, tá 2 ruas aqui pra baixo da minha casa. E ia super dar tranquilo, não era muito tarde, era umas 11h40, assim, 11h30, eu jovem, não tinha filho. Então, assim, era super tranquilo, eu ia subir a pé mesmo, mas eu não decidi, então decidiram por mim. Então, volto a dizer, eu contei essa história muito íntima, muito pessoal minha no nosso Visionárias Club, porque a gente é, né, chegado. Então, aqui no Visionárias Club, a gente tem uma aliança, a gente tem uma parceria, então eu te conto essas histórias pra você poder entender como é a força de um ambiente. Eu compartilho fragmentos de coisas que eu já vivi, que eu já passei, e eu tenho até, inclusive, minha cunhada deve estar assistindo, um abraço, cunhada. Não vi ela aqui até agora, mas ela deve estar por aqui. Então, eu tenho uma cunhada muito especial, esposa do meu irmão. E aí ela fala assim, cara, a gente olha pra você, porque eu e meu irmão, a gente tem uma história de vida muito maluca dessas coisas, assim. E não dá pra acreditar que vocês já passaram esse tipo de coisa, né? Como Jesus resgatou vocês. E é exatamente isso. Então, eu estou te contando tudo isso, fragmentos dessas histórias que a gente passa. A Bíblia fala isso, que os tolos vão lá, quebra a cara e ainda assim não aprende e continua no erro. Os sábios aprendem com quem já viveu aquela circunstância e tá te ensinando através dos conselhos. Então preste atenção, porque na categoria da vida, eu acredito que se você tá aqui até agora, você é uma mulher sábia, então aprenda com os conselhos. Não decidir também já é decidir, já é tomar uma decisão. Não deixe com que as circunstâncias decidam por você. Escolha da hora que você vai abrir o olho até a hora que você vai dormir, hoje ainda segunda-feira, quais serão as decisões que vão te conduzir, que vão te empurrar para você conseguir viver cada vez mais o seu propósito e construir uma narrativa de aonde você quer chegar. O que já nos leva ao nosso segundo passo, a nossa segunda estratégia da influência do poder dos ambientes, que são as pessoas. Você pode perceber que essas pessoas, esses dois amigos, né, um amigo e o conhecido do amigo, esse rapaz depois da frente acabou se tornando meu amigo também, porque ele começou a trabalhar no shopping, a gente virou amigo. Tudo isso, eles poderiam ter me levado para algum lugar melhor, para um lugar de crescimento, para um lugar, de repente, vamos ali num teatro, vamos numa reunião de negócios, vamos numa roda de conversa de amigos. Então, tudo isso, eles poderiam ter sido pontes, canais para eu crescer e não para eu ficar com uma situação traumática. Respeito todo mundo que quer tomar suas próprias escolhas, acho que todo mundo tem consciência das decisões que toma, dos lugares que vão, né? E eu tenho também essa obrigação de que se as pessoas não têm essa consciência, a gente tem que trazer essa consciência, acordar ela pra vida, de falar, onde você põe seu pé, com quem você anda. Sabe aquela frase assim, que os nossos, não sei se a sua mãe, sua avó falava pra você, mas a minha sempre falou, diga com quem tu andas que eu digo quem tu és. Então, independente das circunstâncias de bairro que a gente nasceu, e são escolhas que a gente não faz, né? Onde você nasce, o bairro que você frequenta, você não tem esse controle, mas você tem um controle com quem você vai andar. Então, essa é a nossa segunda estratégia, esse nosso segundo passo, ele é muito importante. Porque ele determina aonde você vai chegar e como você vai chegar e principalmente com quem você vai chegar. Sempre as pessoas, elas são uma ponte entre o que você quer entre você e o que você quer. É essa a realidade. As pessoas são uma ponte entre você e o que você quer. Tem aquela frase também daquele coach famoso que o que você precisa está de 1 a 5 pessoas de distância. Quando ele fala isso, não é que, tipo assim, as 5 pessoas vão te levar. É que você precisa continuar se conectando com pessoas para que essas pessoas te apresentem para outras pessoas. Mostre para você novos caminhos, novas perspectivas, novas circunstâncias, novos horizontes. Então, sempre, eu sempre falo isso aqui, um dos únicos recursos, um dos únicos ativos, né, que a gente vai ter que lidar pro resto da vida são pessoas. A gente não vai ter escolha. Mesmo se a gente for para uma ilha deserta, abandonada, a gente vai ter que fazer algum tipo de ligação, intermediação para poder receber mantimento, enfim. Nós sempre vamos ter que lidar com pessoas. Então, essa segunda estratégia é você se atentar quais são as pessoas que você anda, com quem você anda e como é o comportamento dessas pessoas. E aqui, para exemplificar essa história, não vou trazer nenhuma história traumática minha, pelo amor de Deus, chega de história traumática minha. Eu vou trazer a história para você de uma mulher da Bíblia chamada Ruth. Eu não sei se você conhece essa passagem, é uma passagem muito forte, mas Ruth, a Bíblia descreve Ruth como uma mulher de fé, uma
uma mulher muito inteligente, uma mulher que teve uma postura de aliança. Todas as relações que a gente faz, a gente costuma, né, chamar de alianças, porque alianças são fortes, são inquebráveis e independente, a gente falou semana passada também sobre a importância de você ter uma boa relação com as pessoas, baseado no princípio do vaso quebrado. Então, se você não assistiu semana passada, assiste que tá incrível. Mas hoje eu vou resumir a história de Ruth e da sua sogra Noemi, para você entender a importância de uma pessoa estratégica nas nossas vidas. O quanto uma pessoa estratégica na nossa vida, ela tem uma força de mudar a nossa história, de mudar o nosso destino, de mudar toda a nossa realidade. Então, Ruth e Noemi são nora e sogra. Noemi é a sogra e Ruth é a protagonista central da nossa história de hoje. A Bíblia, né, tem 3 ou 4 capítulos, o livro de Ruth, mas eu vou resumir para você entender o quanto elas são importantíssimas. Ruth se casou com um filho de Noemi e ela tinha outros filhos, outras noras, e nessas questões, no desenrolar da história, eles sofreram algumas questões e todos, o marido de Noemi e os filhos de Ruth, todos faleceram. Todos os homens faleceram e elas não tiveram filhas. Nenhuma das noras tiveram nem filho nem filha. Então ficou a sogra, Noemi, e as noras com ela. E ela ficou, cara, o que a gente vai fazer? Numa época onde o mundo é muito machista, onde os homens, né, que traziam mantimento, que trabalhavam, que faziam as coisas, e elas precisavam sobreviver, Noemi teve uma ideia. Falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar pra Belém, que é a minha cidade natal, onde eu cresci, onde eu nasci, e vocês vão cada uma pra terra de vocês. Uma das noras falou assim, sogra, beleza, fazer o quê? Não tem escolha, voltar, tipo, pra casa da sua mãe, do seu pai. Voltou. Só que Ruth entrou pra história por causa da postura dela. Ela falou, não, eu vou ficar com você. E uma das frases mais emblemáticas que ela fala, que a gente leva, né, pra nossa vida, é onde você for, eu vou, e o seu Deus será o meu Deus, e o seu povo será o meu povo. Ali ela representava, Ruth olhou pra ela e viu que ela não representava só ela sozinha, porque se você for olhar pros olhos naturais, ela representa só uma senhora viúva de idade, abandonada pela vida e pela sociedade, pela cultura, né? Porque as viúvas, tanto que Jesus nos direciona que um grande mandamento é cuidar dos órfãos, que são as crianças sem pais, e as viúvas que normalmente são sem amparo. Então aqui ela ia ficar uma senhora sem amparo e só Deus sabe qual seria o destino dela, uma senhora sem amparo. Só que uma mulher jovem, bonita, né? Com energia, com gás, pra transformar a vida, se uniu, falou, não, eu vou ficar com a senhora, tipo assim, a senhora cuidou de mim quando eu tava com seu filho, tava tudo bem, agora que tá ruim eu vou te largar? Não, vamos ficar junto. E aí elas ficaram juntas, voltaram a Belém, comeram o pão que o diabo amassou, como a gente fala, né, no nosso dia de hoje, a nossa linguagem de hoje, e no desenrolar dessa história, elas comeram migalhas de um campo de plantação que tinha lá perto, elas ficaram em oração, elas comiam o que davam, elas estavam de todo jeito tentando se manter, mesmo tristes, mesmo num luto, mesmo desamparadas, elas estavam de todo jeito tentando se manter naquela circunstância, se manter vivas bem naquela circunstância e naquele cenário cultural extremamente difícil, né? Imagina. Só que, na experiência, uma das coisas muito importantes de pessoas sábias e pessoas que normalmente são mais velhas que a gente, como nós temos visto, né, na história de Ruth, de Noemi, que é uma senhora, uma anciã, uma mulher de muita bagagem, de muita maturidade, de muita experiência, ela sentiu, através da sua experiência, de um direcionamento de Deus, eu acredito muito, de usar de uma estratégia para conseguir mudar a história dela e de Ruth. Então, ela viu que Ruth era uma mulher viúva, bonita e sem filhos. Bonita assim, né, aos olhos do homem, dos naturais. Então, mulher guerreira, saudável, boa, de uma pessoa do bem, que é uma das coisas mais difíceis do mundo hoje, achar uma mulher do bem, né, que não esse monte de mulher louca, ruim que tem aí. Enfim, viu que era uma mulher de bom coração. Então, ela usou de uma estratégia divina e falou, olha, faça isso, isso e aquilo, instruiu ela a conhecer um dos caras mais ricos, um dos fazendeiros mais ricos da época, donos de muitos campos, inclusive um dos campos que elas já haviam comido migalhas, que as pessoas que colhem, né, os coletadores deles deixavam cair, elas comiam para não morrer de fome. Então ela teve essa ideia de conectar os dois. Então eles saíram, conversaram, eu tô trazendo uma tradução mais para os nossos dias, mas ela usou de uma estratégia de um respeito, colocou, né, pediu, deite aos pés dele, se cubra, não fale nada, só deite aos pés dele para ele entender que você está ali como uma pessoa que quer estar à disposição dele, que quer ter algo com ele, como se a gente fosse sair e se conhecer hoje em dia. E aí houve esse contato, ele viu, olhou para ela, viu que ela é uma pessoa de coração bom, se apaixonou por ela, falou, não, eu quero me casar com você, vamos ficar juntos. E aí no desenrolar da história, para eu acelerar esse nosso segundo ponto,
que eu sei que você tá curioso pra saber logo o final, ela casou com Boaz, que é um dos caras mais ricos, né, dessa época, casou com ele, chamou a sogra levou a sogra pra dentro, né, do palácio, lá da casa deles, engravidou desse rapaz, teve um filho com ele, e trouxe a sogra como se agora não é mais sogra, né, agora ela é de fato uma mãe, fosse vó dessa criança, falou, olha, eu te dei um neto, eu quero honrar a senhora como neto, e trouxe ela pra dentro da casa e honrou a vida dela por ter ficado, por ter apresentado Deus e Yahvé, por ter dado toda essa estratégia, essa maturidade. Então você imagina que duas pessoas se uniram e essa aliança foi a ponte para que as duas crescessem, para mais de 3.500 anos que elas pisaram nessa terra, a gente ainda estar falando sobre elas. E isso é muito marcante, porque o que a gente vai deixar de legado tem muito a ver com as pessoas que a gente se conecta. Então se atente que esse segundo ponto, ele é muito forte. Eu espero que a história de Ruth e Noemi, ela tenha te tocado de uma maneira profunda como ela me toca. Porque se a gente for olhar aos olhos naturais, Ruth ia ficar sozinha, viúva, né? E voltar para casa dos pais envergonhada por não ter tido um filho e pelo marido ter falecido em circunstâncias estranhas e difíceis. Então ela ia ter que se reerguer na casa dos pais, voltando a ter contato com os pais. Às vezes, se ela tivesse ficado muitos anos longe dele, ia ser uma situação meio desconfortável. E em contrapartida, Noemi, né, ia voltar para casa dos pais. Nem sei se os pais dela estavam vivos nessa época, com certeza não, porque ela já era uma senhora, então ela ia ficar sozinha, abandonada, só Deus sabe qual seria o fim, provavelmente logo ela iria partir dessa terra. Só que a aliança das duas, em unir os dois conhecimentos, a maturidade de Noemi, uma senhora com muita bagagem, com muita estrutura, com muita maturidade, porque o luto e o sofrimento faz isso com a gente, e Ruth de ter um coração amável, de aceitar, né, abrir o coração para essa senhora, que muitas de nós temos essa coisa com sogra, ai, porque a minha sogra é ruim, porque a minha sogra é isso. Eu acredito muito nessa frase de que nós atraímos aquilo que nós somos. A gente olha para as pessoas conforme a nossa ótica. Então, a minha sogra, mãe do meu esposo, José, ela poderia ser uma pessoa muito ruim comigo se eu fosse uma pessoa ruim com ela. Se a minha postura fosse uma pessoa ruim com ela. Assim como o contrário, se ela fosse uma pessoa ruim comigo, eu também poderia escolher ser ruim. Mas nós escolhemos todos os dias, que é o nosso primeiro passo de hoje, e no nosso segundo passo, nos aliançar, estreitar os nossos laços, mandar mensagem uma pra outra, mandar áudio, se preocupar, como que tá as coisas aí, ó, fiz um bolinho pra você, passa aqui em casa, busca, ai, sogra, comprei um presente pra senhora. Então, nós nos aliançarmos. Inclusive, se a senhora estiver assistindo, manda um oi aí, que aqui até agora eu também não vi minha sogra. Inclusive, já vou mandar mensagem pra ela assim que terminar essa live, que eu quero ela aqui com a gente também. Então, essa questão de nós nos aliançarmos determina como será o nosso futuro. E o que nos leva também ao nossa terceira estratégia, ao nosso terceiro passo. Que uma pessoa que entende o poder dos ambientes, uma pessoa que entende a influência dos ambientes, ela tem uma visão clara de futuro. Então, ninguém segura uma pessoa que tem uma visão clara de futuro, que decide as coisas ao longo do dia, que toma decisões inteligentes, decisões conscientes, decisões prudentes e se conecta com pessoas que vão levar ela para outro nível, ninguém segura uma pessoa assim. Então, hoje, essas 3 lições, elas são importantíssimas para a gente continuar falando de ambiente. Eu não posso prosseguir ou falar de qualquer tipo de, o ambiente, vamos estar um ambiente propício, vamos nos conectar, vamos fazer networking, que agora tá na moda falar essa palavra, se na minha mente eu não tiver essas 3 estratégias muito bem estabelecidas. Porque não adianta você ir para uma rede de networking ou você ir para eventos de networking, nós mulheres adoramos ir para esses eventos de networking, coffees, roda de negócios, se primeiro você não decidir estar ali consciente, você não decidir com quem você vai se conectar, você não decidir que se alguém te der uma oportunidade ou se você gerar as suas próprias oportunidades, elas precisam acontecer com força, com intensidade. Segunda coisa, é você entender que as pessoas que estão ali, elas podem ser responsáveis pelos seus futuros ou pelo seu fracasso. Então, tenha essa consciência que em todos os ambientes vão ter esses tipos de pessoas. E em terceiro lugar, é ter uma visão clara de futuro. Se eu vou para um evento de network e eu não faço a menor ideia de onde eu quero chegar, eu tô ali só gastando um recurso mais importante da minha vida, que é o tempo, que nunca mais vai voltar. Então, calma, antes de você ir para qualquer lugar nesse ano de 2024,
Respira fundo e pensa esses 3 pontos, porque aí a gente começa a desmembrar, começa a construir o fio de um networking, de um ambiente muito bem forte, muito bem sucedido para você alcançar novos lugares, novos níveis agora em 2024. Combinado? Então, esses 3 pontos, o nosso terceiro ponto, ter uma visão clara de futuro. Nós temos aqui uma aula no nosso Visionárias Club, no comecinho do nosso Visionárias Club, nós temos uma aula só falando de visão, de o quanto a visão, você estabelecer a sua visão de negócio, a visão de mundo, aonde você quer chegar, a sua visão como pessoa, né, como ser humano mesmo, como mulher, determinar onde você vai chegar, mas eu quero finalizar esse nosso terceiro ponto de visão, da nossa visão clara de futuro, baseado na pauta, que a gente não leu, mas nós não lemos hoje por estratégia mesmo, a nossa pauta central do Visionárias Club, que é Provérbios 4:20. Eu vou ler para você, nós vamos orar, e aí nós vamos encerrar esse nosso encontro de hoje com você ativada, com você pronta para agir em favor de você mesma. Não é de mim, não é de outras pessoas, é de você mesma, para que os ambientes nesse ano de 2024 sejam determinantes para o seu futuro. Então, Provérbios 4:20 diz assim: minha filha, eu interpreto para minha filha, mas está escrito meu filho. Minha filha, preste atenção ao que eu digo e ouça bem as minhas palavras, não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Evite toda a conversa maldosa e afaste-se das pessoas perversas. Olhe sempre para a frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés e permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda e não permita que os seus pés sigam o mal. Aqui nós temos uma aula de visão clara de onde você quer chegar. Então sempre pense que tudo aquilo que você conecta os seus olhos, tudo aquilo que você se aliança, ele determina como vai ser a sua saúde, como vai ser a luz que você vai transmitir para o mundo. E aqui vai ser também as decisões que você toma. Tudo aquilo que a gente conversou hoje está bem forte, bem fixado em Provérbios 4:20, que é o nosso tema central do Visionárias Club. Combinado? Até porque existem 4 tipos de mulheres. Eu finalizo esse nosso conteúdo de hoje trazendo para você 4 tipos de mulheres, 4 tipos de pessoas que nós temos no mundo. E essa segunda-feira tá sendo importantíssimo você aprender a assimilar e fixar esses 4 tipos de mulheres, porque são esse tipo de perfil que vai determinar onde você quer chegar. Então nós temos a mulher pomba, que é a mulher que ela tem por costume comer migalhas dos outros, suja o ambiente onde ela frequenta, adora uma confusão, um caos. É uma mulher que parece que a confusão persegue ela. Temos a mulher urubu, que é a segundo tipo de mulher, que é uma mulher que suga, enquanto ela não suga todas as suas forças, as suas energias, e ainda te deixa num papel de como se você não tivesse feito tudo, é você que está errado, ela não está contente. O terceiro tipo de mulher é a mulher papagaia, que é a mulher que você fala, ela repete, você fala, ela repete, ela vive repetindo as coisas que ela vê nos outros, vive copiando as coisas que os outros fazem. Você vê ela, você fala, nossa, mas isso aqui não é a fulana que fala? Meu Deus do céu, não cria nada novo, só imita o que os outros fazem, até a postura, o jeito dela se vestir é parecido com alguém que ela viu, acha legal, nem quis entender se é o estilo dela, mas ela já copia. E nós temos o quarto tipo de mulher, que é a mulher visionária, que é a mulher que normalmente fica até o final dos nossos encontros aqui no nosso Visionárias Club, que é a mulher águia, que é uma mulher utópica, que é uma mulher que pensa além do seu tempo, que vê, né, enxerga além do que os olhos podem ver. É uma mulher que pensa, né, além do que a gente tá só no palpável. Ela constrói narrativas a longo prazo. É uma mulher que ela não está, ela é visionária, ela é águia. Até por isso que nós criamos a nossa mentoria águia, que está assim a todo vapor. Muitas empresárias diariamente têm entrado na mentoria águia, têm se posicionado, têm decidido ser águia. Porque mulheres águias, elas não se contentam só no conteúdo gratuito dos outros. Elas entendem que para honrar, para selar as palavras que são ditas pelas pessoas no gratuito, consumir o conteúdo pago é ideal, porque se já aprendeu no gratuito, imagino que essa pessoa não vai ensinar no pago. Então nós temos tido várias mulheres, graças a Deus, que têm entrado para a nossa mentoria águia. Inclusive, se você quiser saber mais, se você quiser entrar, ser uma mulher águia, aqui embaixo nós temos um link para você estar com a gente. Nós estamos a todo vapor, é uma mentoria atualizada de vendas e marketing, com atualizações de 2024 de mercado para você vender muito usando técnicas de vendas,
imagem e marca pessoal com o marketing. Ok, então eu te espero amanhã no nosso Visionárias Club às 7 da manhã. Fecha os seus olhos que nós vamos fazer uma oração. Vou liberar uma palavra sobre você agora. Se não conseguir fechar os olhos, só entre em espírito onde você estiver, dirigindo, no trabalho. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por esse encontro, obrigada por a gente entender o poder dos ambientes e o quanto nós temos a capacidade de gerar ambientes de vida, o quanto nós temos a responsabilidade de decidir quem nós somos nos ambientes, o quanto as pessoas, elas são canais de bênção nos ambientes e o quanto nós precisamos ter uma visão clara daquele ambiente para a gente poder crescer e não ser levado. Tua palavra diz em Tiago, né, que nós não podemos ser como as ondas do mar que vai e volta, que vai e volta, mas a nossa palavra tem que ser sim e não. E aí, ali, nessas decisões que o Senhor habita. Então, traga essa consciência para nós nesse dia de hoje, Pai, nesses momentos que nós tivemos aqui, meditando na Tua palavra, meditando no que o Senhor tem para nos entregar, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor faz, que essas palavras possam ser como semente no coração das minhas irmãs, germinar e crescer muito. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Palminhas, amanhã nos encontramos. Compartilha com pelo menos 3 mulheres visionárias que você conhece, se fez sentido pra você. Se não fez, só deixa o like e vai com Deus. Amanhã às 7 eu te espero.